Ei, bem-vindo ao novo vídeo! O Monte Nemrut é uma montanha no sudeste da Turquia famosa por seu cume, onde várias grandes estátuas foram erguidas como parte de uma tumba real do século I a.C. A montanha fica a 2.134 metros e é um dos picos mais altos do leste das Montanhas Taurus. As estátuas da montanha foram construídas em 62 a.C. pelo rei Antíoco I de Comagema. Ele construiu um túmulo-santuário no topo da montanha, ladeado por enormes estátuas de si mesmo, 2 leões, 2 águias e várias divindades e uma mistura de tradições gregas e iranianas. Este arranjo de estátuas, conhecido como Hieroteion, representa vários deuses antigos e originalmente tinha quase 10 metros de altura. O complexo no Monte Nemrut pertence ao Reino da Comagema, um pequeno reino armênio independente estabelecido em 162 a.C. Possui um túmulo de 50 metros de altura de pedra solta cercado por terraços em 3 lados. No nível superior dos terraços leste e oeste estão 5 estátuas colossais de deuses em calcário. Você é novo neste canal? Certifique-se de se inscrever e apertar o sino de notificação. E antes de começarmos, curta o vídeo. Acredita-se que essa espécie humanoide chamada Homo georgicus tenha vivido há aproximadamente 1,8 milhão de anos. Essa espécie foi descoberta no sítio arqueológico de Dmanisi, na Geórgia. O local rendeu um número significativo de fósseis humanoides, incluindo vários crânios bem preservados e restos de esqueletos. Os crânios do Homo georgicus exibem um formato de crânio alongado e baixo, cristas superciliares proeminentes e um tamanho cerebral relativamente pequeno. No entanto, eles também apresentaram algumas características únicas, como rosto e dentes relativamente pequenos. Fósseis do Homo georgicus foram encontrados exclusivamente no sítio de Dmanisi, na Geórgia, sugerindo que eles habitaram essa região durante o início do Pleistoceno. O sítio de Dmanisi também oferece uma visão do paleoambiente em que viviam esses humanoides. A área era provavelmente um mosaico de habitats arborizados e abertos, oferecendo uma gama de recursos para as primeiras populações humanas. A Lâmpada de Aladim é um conto fascinante. Embora originalmente fizesse parte da coleção de histórias conhecidas como Mil e Uma Noites, tornou-se uma lenda popular por si só. A lâmpada em si é frequentemente retratada como um pequeno objeto dourado, lindamente trabalhado com gravuras complexas. Todos conhecemos a Lâmpada de Aladim. Esfregar a lâmpada dourada invoca um gênio que lhe concederá 3 desejos. Dizem que possui poderes incríveis e sua descoberta traz sorte e infortúnio. As pessoas queriam tanto possuir a Lâmpada de Aladim que isso realmente aconteceu na vida real. Um médico indiano foi enganado por 2 homens para comprar uma lâmpada mágica, com promessas de que a lâmpada lhe traria riqueza e saúde. Eles até fingiram invocar espíritos em uma cena assustadora para convencê-lo ainda mais. Eles finalmente conseguiram vender a lâmpada mágica por $41 mil. Você acredita que tal lâmpada existe? E quais são as 3 coisas que você desejaria? Diz aí! No ano de 1809, um líder militar decidiu entregar uma mensagem terrível para impedir que os rebeldes fizessem planos de batalha. Essa mensagem horrorizaria os arqueólogos séculos depois. O homem em questão era o general turco Roshi Pasha. A estrutura que ele havia construído ao longo da estrada principal, na estrada da cidade de Nis, na Sérvia, era uma torre feita com os crânios de seus inimigos. A Torre da Caveira ainda é considerada uma das descobertas arqueológicas mais bem preservadas de todos os tempos. O general turco usou um total de 952 crânios, e quando a torre foi construída tinha cerca de 4,5 metros de altura e 4 metros de largura. Após a descoberta desta torre, alguns dos crânios foram destacados para dar ao falecido um enterro adequado. O mundo do cinema tem uma longa tradição de projetos inovadores e experimentais, mas poucos podem competir com 100 anos, o filme que você nunca verá. Este projeto de filme inovador é o resultado de uma colaboração entre o renomado diretor Robert Rodrigues e o aclamado ator John Malkovich. O filme está previsto para ser lançado apenas no ano de 2115, o que significa que ninguém que estava vivo na época de sua produção poderá vê-lo. O próprio filme é armazenado em uma cápsula do tempo segura, especialmente projetada. Este cofre futurista será aberto automaticamente em 18 de novembro de 2115. O enredo do filme está sendo mantido estritamente confidencial. 3 teasers foram lançados, mas fornecem apenas dicas vagas sobre possíveis temas, já que cada trailer se passa em um cenário futuro hipotético diferente. Rodrigues e Malkovich não fizeram o filme para o seu público atual, mas para os futuros espectadores.
Sobre o que você acha que o filme é? Diz aí nos comentários. Profundamente escondido perto de movimentadas cataratas do Niágara, precisamente na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, existe um mistério que causa arrepios na espinha da maioria dos aventureiros. Não estamos falando da altura estonteante ou do abismo profundo que te acolhe com um passo em falso. Não, há algo muito mais assustador acontecendo. À sombra dessas maravilhas naturais, escondida dos olhos do transeunte comum, encontra-se a caverna do espírito maligno. Essa caverna natural carrega uma história que vai arrepiar os pelos dos seus braços. Dizem que esse local está possuído por um espírito maligno, uma presença tão intensa que os visitantes não podem ignorá-la. Diz a lenda que o espírito maligno foi despertado pela construção de uma usina hidrelétrica perto das cataratas do Niágara. A caverna serve como um portal, uma porta para o nosso mundo através da qual o espírito pode liberar sua fúria sobre almas inocentes. Sem restos de esqueletos concretos ou descrições físicas no Novo Testamento, as representações anteriores de Jesus foram principalmente o resultado da imaginação do artista e dos padrões da época. A imagem icônica de Jesus com barba só surgiu por volta de 400 d.C., talvez para simbolizar sua sabedoria, já que os filósofos da época eram frequentemente retratados com pelos faciais. A arte medieval europeia frequentemente representava Jesus com cabelos castanhos e pele clara, e esse retrato tornou-se ainda mais proeminente durante o Renascimento italiano, com obras famosas como A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Em contraste com esta representação popular, recentes reconstruções forenses sugerem que Jesus provavelmente tinha uma pele mais escura e cabelo curto, escuro e encaracolado. Richard Neve, um artista médico aposentado, baseou sua reconstrução em 3 crânios semitas de Israel e usou técnicas forenses modernas para determinar a possível aparência de Jesus. Essa abordagem combina dados culturais e arqueológicos com métodos forenses comumente usados na identificação de indivíduos desconhecidos. Embora essa reconstrução não defina necessariamente Jesus como negro, ela indica que ele provavelmente tinha um tom de pele mais escuro e cabelos cacheados do que os tradicionalmente retratados. As pipas do Deserto Negro, na Jordânia, são antigas estruturas de pedra com uma forma convergente que se assemelha a uma pipa. Essas estruturas variam em comprimento de menos de 100 metros a quilômetros e ficam a uma altura inferior a 1 metro. As pipas abrangem áreas com tamanho médio de 10 km², embora tamanhos maiores e menores também sejam conhecidos. Eles fazem parte de um fenômeno mais amplo encontrado em partes específicas do Oriente Médio, com estruturas semelhantes conhecidas em todo o mundo. As pipas são feitas de pedra de basalto que são abundantes na paisagem vulcânica do Deserto Negro. Uma teoria sugere que essas estruturas foram usadas como armadilhas de caça para conduzir e capturar animais selvagens como gazelas. As longas paredes convergentes guiariam os animais para uma área fechada onde poderiam ser caçados com mais facilidade. No entanto, uma questão intrigante permanece: quem os construiu? Muitas das pipas foram identificadas pela primeira vez em fotografias aéreas tiradas da década de 1920. Sua visibilidade do céu adiciona uma camada de mistério, pois os povos antigos projetaram essas estruturas sem a capacidade de vê-las de cima. O Homo galtengensis não é uma espécie amplamente reconhecida ou aceita pela comunidade científica. Este humanoide foi proposto em um estudo de 2010 por Darren Kurnall. Ele a descreveu como uma nova espécie baseada em restos de crânio, mandíbula e dentes encontrados na África do Sul. Se Darren estiver correto, então essas pessoas teriam vivido em algum lugar entre 1,8 milhão e possivelmente até 0,8 milhão de anos atrás. Isso significaria que teria sido uma das espécies humanoides de vida mais longa. Embora isso possa ser aplicado a todas as outras espécies humanoides, esta era a única. Acredita-se que esses indivíduos do Homo galtengensis não possuíam linguagem. Os seus fósseis sugerem que Tarzan pode não estar longe da verdade. Esses povos antigos eram balançadores de árvores e, de acordo com Darren, provavelmente eram especialistas ecológicos que comiam mais vegetais do que os humanos modernos. Eles também podem ter usado ferramentas de pedra e fogo, como evidenciado por ossos de animais queimados encontrados nas proximidades. Tudo isso enquanto o maior Homo galtengensis tinha pouco mais de 1 metro de altura e passava a maior parte de suas vidas em árvores, onde comiam, dormiam e evitavam predadores. O Anel de Giges é um artefato mítico mencionado na República de Platão, um texto filosófico escrito na Grécia Antiga.
A história do Anel é apresentada como um experimento mental que explora a natureza da moralidade e a influência corruptora do poder. Segundo a história, Giges era um pastor que descobriu um anel mágico enquanto cuidava do seu rebanho. Este anel tinha o poder de conceder ao seu usuário a habilidade de se tornar invisível à vontade. Com esse novo poder, Giges percebeu que poderia agir sem medo de ser pego ou responsabilizado por suas ações. Com seu novo anel mágico, ele decidiu seduzir a rainha, assassinar o rei e proclamar-se rei. Graças ao poder do anel, ele poderia agir como quisesse, livre de quaisquer consequências ou julgamentos. Giges já foi um simples pastor, mas foi transformado pelo anel em um governante implacável e sedento de poder. O que você faria se tivesse esse anel? Diz aí nos comentários. Poucas descobertas arqueológicas são tão extraordinárias quanto a do povo de Pedra de Pompeia. Quando o vulcão Vesúvio da Itália entrou em erupção em 79 d.C., ele enterrou a maioria da parte da cidade sob 6 metros de cinzas vulcânicas. O povo de Pompeia não teve chance de fugir. Agora, mais de 19 séculos depois, eles permanecem presos em seus momentos finais preservados como estátuas. Hoje, os pesquisadores continuam a fazer novas descobertas arqueológicas neste local. Em 2018, por exemplo, eles escavaram os restos apedrejados de 3 cavalos. Um ano antes disso, 2 corpos foram descobertos que pareciam se abraçar ao encontrarem seu destino. A última descoberta, porém, foi feita em 2021. De fato, os arqueólogos encontraram um quarto feito para escravos durante o Império Romano. O Templo de Salt Lake é uma estrutura central da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e a Cápsula do Tempo representa um importante artefato histórico do início da história da Igreja. A Cápsula do Tempo foi enterrada em 6 de abril de 1892, durante a dedicação do Templo de Salt Lake. Foi criado pelo então líder da Igreja, Wilford Woodruff, que queria preservar lembranças e documentos significativos para gerações futuras. O conteúdo da Cápsula do Tempo foi cuidadosamente selecionado para representar as crenças, a história e a cultura da Igreja. Os itens incluíam fotografias de líderes e membros da Igreja, cópias de publicações da Igreja, uma carta manuscrita de Wilford Woodruff, uma cópia do livro Mórmon e vários outros objetos considerados importantes no início da história da Igreja. Ao longo dos anos, o conteúdo da Cápsula do Templo de Salt Lake foi revisado e atualizado periodicamente para garantir que permaneça relevante e reflita as crenças e práticas atuais da Igreja. Na verdade, a Cápsula do Tempo foi reaberta e atualizada 4 vezes, em 1931, 1951, 1972 e 1992. Bem no coração da remota Floresta Nacional de Malheur, no Oregon, escondida entre as árvores densas e o sussurro do vento, fica a Caverna Malheur, um lugar envolto em mistério e histórias sussurradas. É aqui que as sombras sussurram sobre uma sociedade secreta de maçons que se reuniram clandestinamente aqui. As origens e os propósitos dessas reuniões misteriosas estão envoltos nas brumas do tempo, e apenas as lendas locais nos oferecem um vislumbre do que pode ter ocorrido. Sussurra-se que os maçons se reuniram aqui para realizar rituais e cerimônias antigas, muito distantes do mundo exterior que nada sabia sobre seus segredos. Alguns acreditam que se reuniram para discutir assuntos mundanos protegidos dos olhares indiscretos do mundo exterior. Outros dizem que a caverna era um refúgio para a prática de magia negra e sinistra com a ajuda de forças sobrenaturais desconhecidas. Hoje, os corajosos entre nós podem experimentar por si próprios a atmosfera misteriosa e quase sobrenatural da Caverna Malheur. Os ecos do passado ainda pairam no ar enquanto as sombras dançam nas antigas paredes. Humanos e dinossauros coexistindo lado a lado? À primeira vista, isso parece impossível, pois a evolução humana ocorreu muito mais tarde do que a dos dinossauros. Mas e se disséssemos que pesquisas recentes sugerem que os mamíferos placentários, incluindo humanos, cães e morcegos, na verdade se originaram durante o período Cretáceo e viveram brevemente ao lado dos dinossauros? Essas descobertas agitaram cientistas porque levantaram dúvidas sobre quando surgiram na Terra, se foi antes ou depois da extinção dos dinossauros. Anteriormente, fósseis de mamíferos placentários só tinham sido encontrados em camadas rochosas com menos de 66 milhões de anos, correspondendo ao impacto cataclísmico de um asteroide que mudou o planeta. No entanto, através de uma análise cuidadosa dos fósseis, os investigadores confirmaram agora que os mamíferos placentários existiam de fato antes da extinção em massa conhecida como fronteira Cretáceo-Paleógeno.
Curiosamente, o estudo demonstra que esses mamíferos só floresceram e se diversificaram verdadeiramente depois que o impacto do asteroide exterminou os dinossauros. Isso sugere que a ausência dos dinossauros permitiu que os mamíferos placentários prosperassem e evoluíssem. A Caverna dos Sete Dormentes, também conhecida como Ashab Kahf, é uma caverna referenciada nas tradições cristã e islâmica. Segundo a lenda, um grupo de jovens conhecidos como os Sete Dorminhocos buscou refúgio nessa caverna para escapar da perseguição religiosa do imperador romano Décio por volta de 250 d.C. De acordo com o Alcorão, eles milagrosamente acordaram séculos depois. A caverna teria sido redescoberta em 1951 e está localizada no Irã, especificamente na vila de Al-Hajib, perto de Qazvin. É importante notar que outros locais também são considerados a Caverna dos Sete Dormentes, mas nenhum foi definitivamente provado como local original da lenda. Possíveis locais alternativos incluem Éfeso na Turquia, Damasco na Síria e Afsin e Tarso na Turquia. A Caverna dos Sete Dormentes, no Irã, é uma antiga caverna funerária escavada na rocha com vários enterros dentro. Na tradição islâmica, a história dos companheiros da caverna é vista como evidência do poder divino de Alá, destacando o evento milagroso de 7 jovens adormecendo e despertando mais de 300 anos depois. Homo heidelbergensis é uma espécie extinta de humanos antigos que viveu na África, na Europa e possivelmente em outras partes do mundo entre aproximadamente 600 mil a 300 mil anos atrás. Esses humanoides tinham uma caixa craniana maior e um rosto mais achatado em comparação com as espécies humanas anteriores. Eles tinham sobrancelhas proeminentes e um tamanho cerebral que variava em cerca de 1.100 a 1.400 centímetros cúbicos, que é maior do que a dos humanos modernos. O Homo heidelbergensis originou-se na África, mas depois se expandiu para a Europa. Evidências fósseis sugerem que várias populações na Europa e na África por fim deram origem a 2 espécies distintas, o Homo neanderthalensis na Europa e o Homo sapiens na África. Há também evidências de cruzamento entre o Homo heidelbergensis e outras espécies humanoides, como os neandertais e os denisovanos. Isso sugere que a troca genética ocorreu entre diferentes grupos humanoides durante esse período. O selo de Salomão é um símbolo associado ao rei Salomão, figura bíblica conhecida por sua sabedoria e habilidades mágicas. O selo tem uma importância cultural e religiosa significativa no judaísmo, no Islã e em várias tradições ocultas. Nas tradições judaicas e islâmicas, é frequentemente representado como uma estrela de 6 pontas formada por 2 triângulos entrelaçados. Acredita-se que seja um anel de sinete mágico usado pelo rei Salomão para controlar demônios, comandar espíritos e proteger contra forças do mal. O folclore afirma que o anel concedeu a Salomão a capacidade de se comunicar com os animais e compreender suas línguas. Ao longo da história, houve reivindicações e lendas relacionadas à descoberta de artefatos ou objetos ligados ao rei Salomão ou ao seu selo. Em outubro de 2017, a polícia turca afirmou ter encontrado o selo depois de prender um contrabandista de artefatos antigos. Junto com o selo, eles descobriram 5 tábuas de ouro, uma estatueta de touro dourado e um amuleto de bronze, ambos com inscrições em hebraico. Em New Forest, na Inglaterra, existem árvores com até 1000 anos de idade. Elas datam da época da conquista da Inglaterra no século XI pelos normandos franceses. Ao passar por eles, você vê evidências claras da atividade humana, tanto positiva quanto maligna. De fato, os símbolos e formas foram esculpidos nas árvores. Os pesquisadores encontraram todo tipo de coisa. Mas o mais estranho de tudo são os símbolos das bruxas e o duplo V, que serviam como amuletos para afastar o mal. Acredita-se que algumas delas datam do século XVI. A escultura mais comum, no entanto, é o Sinal do Rei, que foi usado entre meados do século XVIII e início do século XIX para indicar quais árvores precisavam ser colhidas para a construção naval. A Hiroshima Time Capsule Expo 70 foi uma cápsula do tempo criada para comemorar o 25º aniversário do ataque com bomba atômica em Hiroshima, no Japão, durante a Segunda Guerra Mundial. A cápsula do tempo foi enterrada em 10 de março de 1970, no local da Expo 70 em Osaka, uma exposição mundial no Japão. A cápsula foi feita com aço inoxidável e projetada para permanecer enterrada por 500 anos. Estava cheia de vários objetos, incluindo fotos de devastação causada pelo ataque da bomba atômica, testemunhos de sobreviventes e mensagens de pessoas de todo o mundo expressando sua esperança de paz em um mundo livre de armas nucleares.
Além da cápsula do tempo, Hiroshima também teve um pavilhão na Expo 70 mostrando a reconstrução da cidade. O pavilhão apresentava exposições destacando os perigos das armas nucleares e defendendo o desarmamento. A cápsula do tempo está programada para ser aberta no ano 2470. No entanto, devido a preocupações com a corrosão e degradação da cápsula ao longo do tempo, decidiu-se escavar a cápsula após 30 anos, no ano 2000, e substituí-la por uma nova cápsula contendo os mesmos objetos que a original. A caverna Akhtun Tunishil Mukhnal era um segredo bem guardado até a década de 1980, quando exploradores britânicos encontraram sua entrada por acaso durante a busca por um antigo cemitério maia. Por mais de um milênio, desde cerca de 700 d.C. até os espanhóis pisarem no século XVI, esta caverna foi uma parte significativa da cultura maia. Escondida no distrito de Cayo, em Belize, a caverna ATM atrai aventureiros de todo o mundo. Não é uma caverna qualquer, era um lugar sagrado para os maias, usado para oferendas rituais para apaziguar os deuses. Os maias acreditavam que essa caverna proporcionava uma passagem para o submundo e que, através de oferendas e rituais, eles poderiam se comunicar com os deuses para garantir prosperidade e bem-estar ao seu povo. Estas cerimônias sagradas eram muitas vezes lideradas por xamãs ou sacerdotes que guiavam as oferendas escolhidas na sua viagem final. Hoje, os visitantes da caverna ainda podem ver vestígios dessas práticas antigas, incluindo os restos de muitas oferendas. Talvez o mais impressionante seja a donzela de cristal, uma jovem cujos ossos se calcificaram com o tempo, dando-lhe uma aparência deslumbrante na escuridão da caverna. A Tapeçaria de Bayeux é uma obra de arte medieval que documenta a invasão e conquista da Inglaterra em 1066 pelos normandos do norte da França. O propósito da criação da tapeçaria permanece incerto, mas presume-se que ela data da década de 1070 e pode ter sido confeccionada em Canterbury, Inglaterra, por bordadeiras inglesas. A maioria dos estudiosos acredita que foi encomendado pelo bispo Odo de Bayeux, meio-irmão de Guilherme o Conquistador. A tapeçaria provavelmente foi destinada à exibição na Catedral de Bayeux, possivelmente em comemoração à sua inauguração em julho de 1077. Ao contrário do que o nome sugere, a tapeçaria de Bayeux não é tecida, mas consiste em 58 cenas cuidadosamente bordadas em tecido de linho bege. Com aproximadamente 50 centímetros de altura e um comprimento impressionante de 68 metros, a tapeçaria retrata uma série de eventos que levaram à famosa Batalha de Hastings, em 14 de outubro de 1066. As cenas incluem batalhas, um funeral, uma coroação, 2 festas, construção naval, uma frota cruzando o Canal da Mancha, a morte de 2 reis, a cavalaria normanda, soldados ingleses e numerosos corpos no campo de batalha. Embora a tapeçaria de Bayeux seja associada há muito tempo à Catedral de Bayeux, alguns estudiosos sugerem que ela pode se adequar melhor a um contexto secular, como um palácio. O Burning Relief, também conhecido como a Rainha da Noite, é um antigo artefato mesopotâmico atualmente alojado no Museu Britânico em Londres. Acredita-se que tenha sido criado na Babilônia entre 1792 e 1750 a.C., durante o reinado do rei babilônico Hammurabi. O relevo retrata uma deusa, embora sua identidade exata continue sendo um assunto de debate. Uma teoria sugere que ela representa a deusa Ishtar, a deusa do amor e da guerra, enquanto outras propõem que ela é a sua irmã e rival Ereshkigal, a governante do submundo. Alguns estudiosos acreditam que ela poderia representar Lilith, uma figura mais tarde associada a demônios ou espíritos noturnos na tradição judaica. O Burning Relief é o único entre as obras de arte da Mesopotâmia, porque mostra uma representação completa da deusa, em vez de apenas seus símbolos. Ela usa um cocar com chifres e segura a vara e o anel da justiça, símbolos da divindade na cultura mesopotâmica. Acredita-se que tenha sido encontrado durante escavações de antigas ruínas babilônicas no sul do Iraque no início da década de 1920. Inicialmente de propriedade de um negociante sírio, acabou chegando ao Museu Britânico em Londres. Homem boscope é uma das espécies humanoides mais misteriosas da história. Eles pareciam diferentes dos humanos modernos, tinham cérebros maiores que os nossos, mas rostos com proporções infantis. A descoberta do homem boscope remonta ao início do século XX. Fósseis, incluindo fragmentos de crânio, foram encontrados na região de Boscope, na África do Sul. Este humanoide foi inicialmente descrito como tendo um grande volume cerebral e um rosto pequeno.
Algumas estimativas sugeriram um volume cerebral de cerca de 1980 centímetros cúbicos, significativamente maior do que a média do cérebro humano moderno. Alguns cientistas argumentam que as estimativas iniciais do tamanho do cérebro foram provavelmente superestimadas devido ao espessamento dos crânios e outros fatores. Por outro lado, alguns investigadores propõem que os crânios de Boskop podem representar uma variação regional ou uma população isolada do Homo sapiens, em vez de uma espécie separada. Qual é a sua teoria? O homem Boskop era realmente um humano ou era de outra espécie? Se sim, o que você acha que aconteceu com eles? O martelo de Thor, também conhecido como Mjolnir, é um símbolo associado ao deus nórdico Thor na mitologia nórdica. De acordo com a mitologia nórdica, o martelo de Thor desempenhou um papel crucial na proteção de Asgard, o lar celestial dos deuses dos gigantes. Acreditava-se que o martelo era uma arma incrivelmente poderosa, capaz de arrasar montanhas. Também foi associado a rituais religiosos e usado em cerimônias para abençoar casamentos e nascimentos. A importância do martelo de Thor na cultura viking é enfatizada por sua aparição frequente ao lado de cruzes cristãs em amuletos. Esta combinação de símbolos proporcionou dupla proteção ao usuário, e podemos realmente tê-lo encontrado. A descoberta do martelo de Thor na ilha de Lolland, na Dinamarca, foi um achado arqueológico significativo, se for autêntico. O artefato foi descoberto em Kobelev Lolland, e acredita-se que remonte ao século X. Acredite ou não, os nazistas certa vez procuraram desesperadamente o martelo de Thor. Heinrich Himmler, em particular, fez esforços significativos para localizar o martelo porque acreditava que era uma arma altamente avançada. Nestes tempos modernos, não é surpresa que os robôs façam as descobertas arqueológicas mais arrepiantes. Em 2018, surgiram notícias de que uma equipe de pequenos robôs, soltos em um templo de 3.000 anos no Peru, tropeçaram em um labirinto subterrâneo da destruição. Dizem que esse confuso labirinto de túneis data de 500 anos antes de Cristo e levou a uma revelação ainda mais chocante. Na verdade, lá eles encontraram os restos de 3 esqueletos que se acredita terem sido sacrificados ao mesmo tempo. O templo em questão é chamado de Templo Chavin de Huantar. A cultura Chavin viveu do ano 1700 a 300 a.C. e era conhecida por esculturas altamente desenvolvidas. Acredita-se também que os líderes desse povo tinham poderes superiores. 40 anos atrás, durante o piquenique anual de 4 de julho de 1981, ocorreu uma cerimônia para comemorar o estabelecimento do Skywalker Ranch, que logo se tornaria o lar oficial da Lucasfilm assim que os novos edifícios fossem concluídos. Para comemorar o 10º aniversário da empresa e inaugurar oficialmente esta nova era para a Lucasfilm, uma cápsula do tempo foi colocada na pedra fundamental do prédio principal. Esta cápsula do tempo continha várias lembranças e artefatos que representam o legado cultural e comercial da Lucasfilm até aquele momento. O conteúdo incluía itens relacionados a Star Wars, como várias figuras de ação, um brinquedo R2-D2 em miniatura e muito mais. Também incluía arquivos de momentos significativos na história da Lucasfilm, como o acordo original da Lucasfilm com a Universal para American Graffiti em 1973 e o misterioso filme de ficção científica sem nome. George Lucas espera que a cápsula do tempo permaneça fechada por muito tempo. Se for esse o caso, certamente provocará diversão, admiração e curiosidade para quem descobrir no futuro. A caverna Huautla, uma maravilha escondida nas profundezas das montanhas de Oaxaca, no México, foi inaugurada em 1967 pelo explorador de cavernas americano Phil Smith. Esse gigantesco sistema de cavernas, com mais de 60 quilômetros de caminhos sinuosos e passagens que mergulham até quase 300 metros de profundidade, é conhecido como uma das cavernas mais desafiadoras do mundo. Dentro desse reino subterrâneo, você encontrará enormes estalactites e estalagmites, algumas com até 3 metros de comprimento, crescendo um pouco mais a cada ano. É também o lugar onde você pode conhecer Stygobromus huautlaensis, uma espécie única de camarão que se adaptou à vida na escuridão total no lago subterrâneo. Mas não se deixe enganar pela beleza desse sistema de cavernas. Explorá-lo não é brincadeira de criança. A caverna está repleta de fendas estreitas, abismos profundos e passagens subaquáticas que até os aventureiros mais experientes consideram desafiadoras. E se isso não bastasse, também é habitada por algumas das criaturas mais perigosas da região, incluindo aranhas venenosas e morcegos. Profundamente escondida em Up Holland, em Wigan, Inglaterra,
e cuidadosamente guardada pelos residentes locais, encontra-se a misteriosa caverna Olho do Dragão. Este tesouro escondido só é acessível através de uma pequena abertura no chão da caverna, apropriadamente chamada de janela. A localização dessa caverna permanece um segredo bem guardado, compartilhado apenas com um seleto grupo de aventureiros e os vigilantes residentes, que servem como seus guardiões. No coração da caverna aguarda uma visão fascinante para os exploradores, o deslumbrante Olho do Dragão. Acredita-se que essa notável formação tenha se originado de um antigo poço de mina transformado em uma maravilha natural. Os padrões nas rochas dentro da caverna levaram à criação de uma estrutura esférica que lembra algo saído de um romance de J.R.R. Tolkien. Esta ilusão é criada pela interação inteligente de luz e ângulos de câmera, fazendo parecer que o olho de um dragão místico está olhando para você. Para chegar a este ponto de vista notável, os aventureiros devem manobrar através da janela no chão da caverna, sendo necessário subir e descer. A história da Torre de Babel é contada na Bíblia em Gênesis 11:1-9. De acordo com a história, o povo da Babilônia procurou construir uma cidade poderosa e uma torre que alcançassem os céus, a fim de fazer um nome para si mesmos. No entanto, Deus interrompeu seu trabalho ao confundir sua linguagem, tornando impossível para eles entenderem um ao outro. A Torre de Babel é frequentemente interpretada como uma advertência contra o orgulho e a desobediência humanos, bem como uma explicação teológica para a diversidade de línguas entre a humanidade. Este mito pode ter sido inspirado pelo zigurate babilônico, conhecido na Babilônia como Bab-Ilo, o portão de Deus. No entanto, existe uma teoria que sugere que Gilgamesh, um poderoso rei da antiga Suméria, pode ter estado envolvido na construção da Torre de Babel. Algumas teorias propõem que Nimrod, que está associado à construção da Torre de Babel na Bíblia, e Gilgamesh poderiam ser a mesma pessoa. Centenas de milhares de anos atrás, a Terra era habitada por vários grupos de pessoas, incluindo humanos modernos, neandertais e denisovanos. Esses grupos coexistiram, cada um com suas características e composição genética únicas. No entanto, descobertas recentes lançaram luz sobre a existência de um ancestral fantasma de antigos humanoides, provavelmente descendentes desses grupos conhecidos. Os cientistas investigaram a ancestralidade genética dos modernos africanos ocidentais e encontraram evidências intrigantes de cruzamento entre os primeiros humanos na África Ocidental e esta enigmática população de ancestrais fantasmas. A análise genética sugere que o DNA desse grupo constitui uma porção significativa, variando de 2% a 19% da composição genética dos africanos ocidentais contemporâneos. Estima-se que esse cruzamento ocorreu há cerca de 43 mil anos, uma época em que esses antigos humanoides provavelmente coexistiram com os primeiros humanos na África Ocidental. As ligações genéticas foram observadas em várias populações da África Ocidental, incluindo o povo Mende na Serra Leoa, os Yorubá, os povo Ezã na Nigéria e outros grupos residentes nas regiões ocidentais da Gâmbia. Os paralelos de cruzamento que ocorreram entre os antigos europeus e os neandertais levantam a questão de quem era este ancestral fantasmagórico, quais eram seus hábitos e a sua biologia. O Vajra é uma arma simbólica e ritual em diversas tradições religiosas, principalmente no budismo e no hinduísmo. O termo Vajra é traduzido como diamante ou raio em sânscrito, enfatizando sua natureza indestrutível e poderosa. No budismo, o Vajra possui um significado espiritual e ritual significativo. É considerado um símbolo da iluminação, do poder divino e da natureza inquebrável da realidade. O Vajra é frequentemente descrito como um pequeno cetro de metal com cabeças esféricas em cada extremidade, às vezes com pontas adicionais. Suas duas cabeças esféricas simbolizam a união da sabedoria e da compaixão, os aspectos masculino e feminino ou os métodos de prática espiritual. De acordo com alguns relatos, o objeto foi encontrado, mas se é o verdadeiro objeto mítico, permanece um mistério até hoje. Uma estátua de pedra foi recuperada de um fundo lamacento do rio Sbruch, ao norte da pequena cidade ucraniana de Ruastin, no ano de 1848. Acredita-se que tenha sido enterrada ali por tribos nômades turcas há 1000 anos. A estátua é uma escultura de calcário cinza conhecida como Balwan, ou Grande Bloco de Pedra, representando a figura de um deus. Desde então foi apelidado de Sbruch Idol, que se traduz literalmente como Guia Mundial. Está associado a Sevetovid, o deus da guerra eslavo de 4 cabeças. Como você já viu, não é uma simples estátua, é quadrangular e tem uma altura de 3 metros.
Além disso, possui símbolos por todos os lados e muitos estudiosos não fazem ideia de para que exatamente era usado. As teorias variam, mas acredita-se que provavelmente represente 4 deuses eslavos diferentes, ou que represente as 4 estações que conhecemos hoje. A Cápsula do Tempo Kell é um projeto iniciado em 1995 pelo artista e arquiteto francês Jean-Marc Philippe. O objetivo do projeto é criar uma cápsula do tempo que será lançada ao espaço e orbitará a Terra pelos próximos 50 mil anos. A Cápsula do Tempo Kell foi projetada como uma grande embarcação em forma de pirâmide, feita de um material avançado e resistente à radiação. Pretendia-se preenchê-lo com uma gama diversificada de objetos, incluindo mensagens de pessoas de todo o mundo, amostras de solo, ar e água de várias partes do planeta, e até mesmo amostras de DNA humano. Esses objetos deveriam servir como uma espécie de mensagem em uma garrafa para gerações futuras e fornecer informações sobre o mundo como era no final do século XX e no início do século XXI. A Cápsula do Tempo também foi projetada para ser equipada com várias tecnologias que permitiriam às gerações futuras acessar o conteúdo da Cápsula do Tempo. Essas tecnologias incluíam uma janela de visualização através da qual as pessoas podiam olhar para dentro sem abri-la. Você já ouviu falar da caverna Lovelock no oeste de Nevada? Essa caverna de calcário foi o ponto de encontro perfeito para os primeiros habitantes, graças à proteção natural e à abundância de comida e água. Pesquisadores indicam que as pessoas se estabeleceram aqui por volta de 3000 a.C. e desde então a caverna tem sido usada por vários grupos. Escavações no século XX revelaram uma série de descobertas estranhas e bizarras. Entre essas descobertas estavam histórias de gigantes ruivos. Sim, vocês ouviram certo, gigantes. Rumores sugerem que seus restos mumificados foram encontrados na caverna. E isso não é tudo. Havia também sandálias pré-históricas, patos chamariz feitos de junco trançado e muitas outras coisas incríveis. Parece que a caverna Lovelock foi o lar de habitantes originais por milhares de anos. Dizem que os gigantes eram altos e fortes, com cabelos ruivos e até 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. Embora não haja nenhuma evidência concreta de sua existência, muitas pessoas se perguntam se ainda pode haver alguma verdade nessas lendas. Alguns até acreditam que essa misteriosa raça de gigantes acabou sendo derrotada pelas tribos indígenas americanas. Uma descoberta intrigante na antiga Kish, no Iraque, levantou questões sobre uma criatura misteriosa chamada Civaterium. Esta criatura extinta já vagou pelo subcontinente indiano e pela África, e acredita-se que tenha desaparecido há milhões de anos. No entanto, evidências recentes sugerem que pode não ter sido extinto até há relativamente pouco tempo. Impressionantes pinturas rupestres no Saara e no centro-oeste da Índia relataram imagens semelhantes ao Civaterium, possivelmente tão recentes quanto 8.000 anos atrás. Uma descoberta emocionante na antiga Kish adicionou ainda mais mistério a esse animal pré-histórico. Os arqueólogos encontraram ali um anel de rédea de cobre que data de cerca de 3.500 a.C. Normalmente esses anéis representam animais de tração como cavalos, mas este anel mostra um animal com chifres semelhante ao Civaterium. Os chifres duplos com chifres menores acima dos olhos também apresentam uma forte semelhança com a criatura extinta. Graças a esses impressionantes chifres duplos com pequenos chifres acima dos olhos, que se assemelham muito ao Civaterium, os pesquisadores conseguiram descobrir mais informações. Isto significa que esse animal viveu mais tempo do que pensávamos inicialmente. Com qual espécie humana extinta você gostaria de viver? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um joinha. Se quiser ver mais vídeos que fizemos, clique em um na tela ou dê uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!